Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre alergia a látex. Uma das grandes preocupações em anestesia é a possibilidade de o paciente apresentar reação alérgica quando exposto a uma determinada substância. Há uma prevalência de algumas substâncias que podem desencadear esses processos e já é documentada na literatura que em anestesia, em situação de processo anestésico cirúrgico, algumas substâncias têm bastante frequência relativa de apresentação ou de causar essas reações em alguns pacientes. Então, principalmente os bloqueadores neuromusculares, que participam numa parcela bastante grande naquele total de pacientes que já apresentaram reação alérgica pré-operatória, seguida de látex, que vem aumentando a sua prevalência, a sua incidência vem aumentando desde a década de 80, quando houve o maior entusiasmo e uma procura maior da utilização de luvas, principalmente de látex, pelo momento em que a AIDS estava sendo mais divulgada, os cuidados necessários para a prevenção, etc. Então, o látex vem aumentando a sua incidência como causa de reações alérgicas e depois deles os antibióticos, que também costumam, em algumas situações, apresentar uma frequência bastante elevada de reações alérgicas. Então, em anestesia, a nossa grande preocupação, além de outras drogas, mas são essas as três principais. São os bloqueadores, essas classes de drogas, os bloqueadores neuromusculares, o látex e os antibióticos. Mas outras também podem desencadear no indivíduo essas reações, desde que eles tenham campo propício naquele organismo para essa reação. E os momentos são divididos em dois: a indução da anestesia, onde é o momento de se utilizar o antibiótico e ou o bloqueador neuromuscular, dependendo da técnica anestésica utilizada. Então, esse momento, essas duas classes de substâncias têm uma prevalência maior. Durante a manutenção da anestesia, a possibilidade de surgimento de reações a látex, sugamadex, azul patente, clorexidina e ocitocina. Lembrando que a ocitocina já foi descrita como tendo reação cruzada com o látex. Por isso é importante uma coleta adequada de história do paciente, observar, tentar extrair informações relacionadas a alergias anteriores a drogas, a alguns alimentos, e tentar evidenciar alguma relação para se tentar evitar esse risco de desencadear essas reações. Sabe-se também que é importante a atenção do paciente que apresentam comorbidades que reduzam muito a sua reserva cardiorrespiratória, uma vez que eles, dessa forma, vão ter menor chance de se adaptar ou de reagir a essas reações alérgicas quando elas se apresentam de maneira mais intensa. Também pacientes portadores de patologias que necessitam de utilização de beta-bloqueador ou inibidor da enzima conversora da angiotensina vão ser pacientes que vão ter uma dificuldade maior para o manuseio de crises mais intensas de alergia, de hipersensibilidade, crise de anafilaxia, onde há necessidade de uso de vasopressor, beta-bloqueador, agentes agonistas beta, adrenérgicos, que na presença dessas substâncias então vão ter a sua ação bem mais dificultada. As reações alérgicas ou as reações de hipersensibilidade são divididas em reações alérgicas e não alérgicas. Aquelas reações alérgicas são mais relacionadas à presença ou atuação de imunoglobulinas, como é apresentado nesse diapositivo, essa tabela que classificou então as reações de hipersensibilidade em 4 tipos. Temos o tipo 1, que é o tipo mais severo, na maioria das vezes, onde há a exposição inicial do indivíduo ao alérgeno, e esse alérgeno ele vai então ativar
algumas células, como as células, os linfócitos tipo B, que vão produzir então as imunoglobulinas E, a IgE. Então essas imunoglobulinas vão se ligar aos mastócitos e basófilos e preparar essas células para, se houver um contato posterior de novo com essa mesma substância alergênica, eles então vão liberar na circulação substâncias bastante poderosas, como prostaglandinas, principalmente histamina, substâncias que vão atuar de maneira sistêmica, agredindo a parte cardiovascular, gastrointestinal e com riscos importantes de grande gravidade nesse paciente. Então, a hipersensibilidade do tipo 1 é, em geral, o tipo que leva à anafilaxia, aquela reação mais grave com possibilidade de colapso cardiovascular e até parada cardiorrespiratória. É importante que se entenda que algumas substâncias consideradas, na verdade, alérgenos, são na verdade, aptenos. O que isso significa? Os alérgenos, os antígenos verdadeiros, são poucos. Por exemplo, a protamina é um antígeno alérgeno verdadeiro. Ele ativa diretamente essas células do tipo B a produção de imunoglobulina E. Mas, por exemplo, a penicilina, ela é uma aptena, ela tem um peso molecular pequeno e por isso não consegue provocar essa ativação. Mas ela se liga a macromoléculas circulantes e aí funciona como um apteno. Apteno é aquela substância que, quando se liga a uma macromolécula, vira um antígeno e provoca toda essa reação comentada até aqui. Então, essas substâncias vão atuar sobre os linfócitos tipo B, produzir imunoglobulina E e ativar mastócitos e basófilos e até eosinófilos também, sendo que a ativação de basófilos e mastócitos provoca, na segunda exposição, a reação de hipersensibilidade imediata. São poucos minutos para desencadear uma reação que, às vezes, é de extrema gravidade. Enquanto os eosinófilos, nessa situação, é uma ativação mais de longo prazo. Além da reação de hipersensibilidade tipo 1, que é alérgica, como foi dito, já que tem a necessidade de interação da imunoglobulina E, então é uma reação alérgica verdadeira. Temos também a tipo 2 e tipo 3, que são também reações alérgicas, dependem da atuação de imunoglobulinas, mas não mais a imunoglobulina E. A reação de hipersensibilidade do tipo 2, ela é chamada também citotóxica. Ela leva o alérgeno provoca a produção de imunoglobulina G e faz um complexo imunológico que vai então ser formador ou provocar toda a reação sistêmica, mas de menor intensidade. Em geral, quando há intensidade mais severa, no passado era chamada de reação anafilactoide, já que não é produzida por imunoglobulina E, uma classificação antiga que já não é mais considerada. Então, a imunoglobulina G, que é a principal formadora, provocadora da reação citotóxica do tipo 2. Existe também a reação alérgica do tipo 3, que é uma reação de imunocomplexo que envolve a atuação de complementos, que pode ativar tanto imunoglobulina G como imunoglobulina M. Os dois tipos de hipersensibilidade do tipo 2 e tipo 3 são hipersensibilidades, são reações que levam a reações mais localizadas, algumas vezes pode precipitar reações mais intensas, mas em geral estão relacionados com reações reações alérgicas localizadas com formação de pápula, urticária, etc. E a reação do tipo 4, que é uma reação considerada não alérgica, já que ela não envolve a atuação de imunoglobulinas. Ela o alérgeno ele produz a ativação de linfócitos tipo T,
que vão então agredir células que eventualmente estejam ligadas a essas substâncias alergênicas. Essa é um tipo de reação um pouco mais localizada ainda que a tipo 2 e 3, e que é chamada de dermatite irritativa de contato. Então, é uma situação em que não há reação sistêmica, não há interveniência de imunoglobulinas, apesar de algumas vezes propiciar, pela formação de rachadura de pele, facilitar a penetração de substâncias que estão causando essa resposta, essa agressão, e facilitar então a penetração em tecidos mais profundos, podendo até levar a reações um pouco mais importantes. Esse diapositivo mostra, então, de maneira esquemática, tudo que foi dito para a reação de hipersensibilidade do tipo 1, a reação que tende a apresentar uma resposta anafilática com colapso sistêmico, cardiovascular, etc. Então, temos aqui o antígeno que se liga às células B. As células B começam a produzir anticorpos, os anticorpos vão aderir a receptores específicos de mastócitos, basófilos e até de eosinófilos, e numa exposição subsequente, esse antígeno vai se ligar aos anticorpos imunoglobulina E, que estão localizados na parede dessas células, desencadeando respostas sistêmicas que vão cursar com alteração cardiovascular, respiratória, gastrointestinal e às vezes até imunológica. Reações sistêmicas muito importantes, às vezes até escondem a reação superficial de pele, aquela reação de pele que às vezes só começa a surgir quando aquela reação sistêmica já está se abrandando, e aí começa a surgir a urticária, aquelas manifestações mais superficiais. Também ocorre, como foi dito, a ativação de eosinófilos, que vai produzir respostas um pouco mais de longo prazo. O nosso foco da nossa apresentação é a reação alérgica ao látex. Existem várias formas de utilização do látex, desde a sua produção inicial no material leitoso, contendo uma série de proteínas, glicoproteínas e outras substâncias, que podem ser manufaturadas para produzir diversas substâncias. Dependendo da qualidade do látex, essa quantidade de proteínas, que são as proteínas que na verdade são os alérgenos, elas podem diminuir de maneira significativa, tendendo a causar menos reação em pacientes suscetíveis. Então, a qualidade do látex também pode interferir com o tipo de resposta, com a facilidade de resposta que esse indivíduo vai apresentar. Mas existem na composição do látex as diversas substâncias, principalmente proteínas, lipídios, glicoproteínas, etc. E onde a gente vai localizar, onde existem essas substâncias passíveis de causar esse dano na gente? Primeiro, no próprio caldo extraído da seringueira, que vai ser manufaturado, mas vai manter aquela composição, apenas variando a concentração de cada uma, mas também aquelas proteínas que existem no látex estão em vários alimentos, principalmente frutas cítricas. É possível encontrar no papaya, no caqui, em kiwi e várias outras frutas também. Então, reação cruzada do látex com paciente que apresenta reação a algum tipo de fruta é uma possibilidade e deve ser, então, observada com muito cuidado. E esses indivíduos que têm esse tipo de alergia, então tem que ter muito cuidado quando do contato com produtos industrializados que contenham o látex, como chupetas, alguns tipos de óculos de proteção, mangueiras, o estetoscópio, a história doméstica de alergia, o lábio que ficou inchado de uma criança que tentou insuflar uma bexiga de aniversário, aquele balão.
Então, tudo isso deve ser observado com cuidado para a gente entender que esses pacientes que apresentam essa história vão apresentar maior chance ou maior risco de apresentar reação alérgica quando da exposição ao látex. Então, se a gente observar nesse diapositivo, a gente vai perceber que existe uma infinidade de frutas que têm possibilidade de reação cruzada ao látex, por causa da presença de proteínas semelhantes. Então, aquelas que apresentam maior risco de reação cruzada são a banana, o abacate, alguns tipos de castanha, mas também pacientes que têm alergia à maçã, à cenoura, à pera, são pacientes que necessitam de ser tratados com mais cuidados e de fazer uma avaliação mais adequada em relação a isso. Então, o paciente falou que tem alergia a kiwi na avaliação pré-operatória, uma cirurgia eletiva, talvez valha a pena mandar esse paciente para um alergista para dar uma pesquisada se ele tem alergia ao látex, para na hora da cirurgia a gente não descuidar e não utilizar equipamento que tenha látex na sua avaliação, no seu tratamento. O que a gente tem que afastar desses pacientes? Na sua própria casa, qualquer coisa que tenha látex, qualquer tipo de borracha, borracha do pneu, borracha utilizada na escola para apagar o que escreveu com lápis, e o chinelo feito de borracha, os preservativos, entre outros. Na nossa lida, na nossa atividade profissional, então tentar evitar a utilização, tentar não, evitar, principalmente se foi confirmada essa alergia ao látex, evitar nesse paciente a utilização de luvas de látex. Existem hoje no mercado luvas que têm um conteúdo menor de látex, existem luvas que têm, que se tiver com luva de látex com talco, com aquele pó no seu interior, pior ainda, que provoca uma pulverização de proteína do látex no ambiente, só isso pode desencadear reações importantes nesse paciente. Então, evitar a sondagem vesical com equipamento de látex, evitar estetoscópio que tenha que seja feito à base de componente de látex, máscaras, equipamento do aparelho de anestesia, tubo traqueal, enfim, tudo que o manguito do aparelho de pressão, o manguito para fazer a isquemia no membro que vai ser submetido a uma cirurgia com torniquete. Tudo isso tem que ser observado antes, tá? Então, são cuidados que a gente tem que observar no paciente que tem história confirmada ou suspeita de alergia ao látex. Se é cirurgia de urgência, temos que usar uma logística de cuidados imediatos. Se a cirurgia é eletiva, dá tempo de preparar, então vamos ver como é que deve ser feito o planejamento para esse paciente. Para que haja reação alérgica, é preciso que o alérgeno seja alérgeno para aquele paciente. Se eu não tenho alergia àquele produto, eu não vou desencadear a reação. Mas se o indivíduo tem propensão a apresentar alergia, então ele pode desencadear. Se já há história, tem que evitar. Então, o que se pesquisa nesse paciente? Se ele tem atopia, o risco de ele apresentar reações alérgicas a diversos produtos aumenta. A gente tem que tomar mais cuidado nesses pacientes para tentar preservar e diminuir a chance de desencadear reações. Se ele já tem história anterior de reação alérgica a algum produto que contenha látex, então muito cuidado, tem que preparar esse paciente de maneira adequada. Quais são os pacientes que apresentam maior risco? Aquele que são crianças que têm espina bífida ou mielomeningocele, que já foram submetidos a cirurgias repetidas, várias cirurgias com exposição repetida, pacientes que apresentaram sondagens repetidas, vezes sondagem vesical, e indivíduos que têm atividade profissional onde ele utiliza luva de látex. Então, a exposição repetida no paciente que tem alergia vai desencadear progressivamente maior risco de resposta e resposta com possibilidade de ser extremamente grave.
Muitas vezes o paciente já teve a exposição anterior, mas não apresentou a reação, mas ele pode apresentar no futuro ainda. Então, é preciso que se ele tem algum dado sugestivo, ele seja pesquisado, se está confirmado, muito cuidado, planejamento adequado para ele. Na população em geral, a prevalência de reação ao látex é de 1 a 6%. Indivíduos que têm atividade na área de saúde, a prevalência aumenta para em torno de 8 a 12%. E se o paciente tem espina bífida, há um aumento exponencial. A prevalência pode atingir valores tão altos quanto 28 a 64%. E pesquisar, como foi dito anteriormente, se esse indivíduo tem alergia a alguma fruta, e essas frutas exóticas mencionadas, kiwi, abacaxi, etc., então deve levantar a suspeita de alergia também. Para a gente preparar um paciente que tem suspeita de alergia a látex ou a alergia confirmada, um passo a passo é extremamente indicado, é seguir algum guideline, algum protocolo, para, a modo de checklist, a gente observar todas as etapas onde esse paciente pode ter o risco diminuído de exposição. Então, se ele nunca confirmou, mas ele tem suspeita, então investigar esse indivíduo e sabido que existem vários testes, o teste laboratorial, etc., mas que o teste de punção de pele com alérgeno é o teste que é mais sensível, tem um valor preditivo positivo maior e tanto é mais sensível quanto mais específico, mostrando uma confiabilidade maior. E não deve ser feita pesquisa em todos os pacientes, porque essa prática já foi comprovada que aumenta muito em qualquer tipo de avaliação de pesquisa, aumenta muito a quantidade de falso positivo e falso negativo. Então, indicar só naquele paciente que tem alguma suspeita, algum indicador que levante a suspeição. No caso do paciente com alto índice de suspeição ou a alergia confirmada, ele deve ser etiquetado, deve ser identificado, deve ser comunicado a toda a equipe de atendimento a esse paciente, tanto médicos quanto a enfermagem, nutrição, fisioterapia, se ele for fazer uso, farmácia. Quem for entrar naquele quarto tem que ver na porta do quarto que tem um recado ali que esse paciente tem alergia a látex. Não pode entrar com qualquer luva ali dentro, por exemplo. Garantir esse ambiente látex free, tanto no quarto do paciente, na sala de cirurgia, na sala de recuperação pós-anestésica, mesmo em situações onde não há esse cortejo de suspeita ou confirmação, sempre atentar para a possibilidade de utilizar luvas que sejam sem látex, se for possível. É sabido que alguns procedimentos o látex oferece uma barreira muito mais importante de proteção contra líquidos do paciente, evita a contaminação da equipe pelos líquidos do paciente e vice-versa. Então, em algumas situações, a luva de látex ela é necessária, mas existem componentes no mercado hoje que já substituem com algum grau de confiança a luva de látex, e essas luvas devem ser utilizadas nesses pacientes. E nos casos de procedimentos que não necessitam tanta proteção, que a barreira é uma barreira física sem grandes riscos de contaminação de um lado ou do outro, então as luvas de procedimento que não contenham látex podem ser as eleitas. E procurar também outras fontes que possam trazer esse risco, como foi comentado anteriormente. Evitar tubos, drenos, material de mensuração de pressão arterial, torniquete cirúrgico, etc. Qualquer coisa que contenha látex naquela sala vai ter que ser retirado num tempo hábil para que haja limpeza dessa sala
e retirar todo o resíduo. O ideal é que se vai ser realizado um procedimento no paciente que tem alergia a látex, que ele seja feito no primeiro horário do dia, após a limpeza de toda a sala e manter essa sala fechada por 2 horas e meia. Se não é possível, ou por uma situação de emergência, ou uma situação de grande dificuldade de marcação daquela cirurgia naquele centro cirúrgico, e a cirurgia é uma cirurgia de grande importância, uma cirurgia oncológica, por exemplo, não tem como esperar dias para operar, então pode ser aceita a marcação em horários diferentes do primeiro horário, mas que seja feito esse preparo da sala, retirando tudo que tem de látex de dentro da sala, a limpeza total da sala e manter a sala fechada por 2 horas e meia para que haja assentamento. Evitar todo tipo de possibilidade de contaminação, desde a internação até a alta desse paciente. Então, falando sobre a alergia a látex especificamente, a alergia a látex pode ser desencadeada por todos os mecanismos de hipersensibilidade já descritos anteriormente. Da mesma forma que para qualquer substância que possa ser alérgeno para aquele indivíduo, o látex também pode atuar por um mecanismo imunológico, que pode ser às custas da IgE, como na reação do tipo 1, ou não IgE, como nas reações tipo 2 e 3, e pode também ser por mecanismo não imunológico, como o tipo de hipersensibilidade tipo 4. Além disso, a reação ao látex pode ter um caráter completamente diferente, que não se encaixa em nenhuma dessas descrições, e por isso é chamado de reação ao látex do tipo idiopático. De novo, então, nesse diapositivo, uma representação aqui, uma classificação simples dos tipos de reação ao látex. Pode ser uma reação do tipo dermatite de contato irritativa, que não é alérgico, aquele tipo 4, mencionado anteriormente, que vai provocar o ressecamento da pele, a mão fica seca, pode ficar muito vermelha, pode apresentar dolorida, rachadura. Então, é dermatite irritativa de contato. Não é um mecanismo alérgico, não depende de nenhuma das imunoglobulinas. Mas pode também ter a dermatite alérgica de contato, que é semelhante à anterior, mas um pouco mais intensa, pode provocar surgimento de pápulas, eritema, de urticárias, e essas rachaduras que podem acontecer aqui podem induzir a uma reação um pouco mais grave se houver a penetração do látex em tecido mais profundo. E a hipersensibilidade imediata, que é do tipo 1, a urticária, que é a reação que surge com a necessidade de interação da imunoglobulina E que pode variar de gravidade, desde simples urticária até a reação anafilática com comprometimento sistêmico, cardiovascular severo, respiratório, comprometimento neurológico às vezes, e pode levar até a parada cardiorrespiratória. Nesse diapositivo, além da comparação entre a hipersensibilidade do tipo 1 e a do tipo 4, né? A tipo 1 é aquela reação severa, imediata, tipo 4 aquela hipersensibilidade mais localizada pelo contato, hematite de contato, e a representação aqui, a ilustração com algumas manifestações severas da reação tipo 1, com edema bipalpebral, edema de língua, o angioedema, levando a esse edema de lábio, de língua, que pode cursar com broncoespasmos severos, insuficiência respiratória e com impossibilidade de intubação. Um paciente que apresenta um angioedema, como nesses dois casos mostrados nesse diapositivo, podem ser pacientes que necessitem, eventualmente, numa emergência respiratória qualquer, até de uma traqueostomia, mas pode ser um paciente que apresenta apenas as lesões sistêmicas de pele, como na primeira figura acima e à esquerda. Falando especificamente da anafilaxia, então temos os sinais e sintomas representados no quadro à esquerda nesse diapositivo, que envolvem a parte
de pele, com edema, rubor, prurido, urticária, a manifestação respiratória, que pode ser desde simples tosse até rouquidão, chegando à depressão respiratória importante, com broncoespasmo e levando à insuficiência respiratória grave, principalmente quando relacionado àquela manifestação de angioedema, como foi mostrado no diapositivo anterior. A parte cardiovascular também pode ter um comprometimento variado, desde taquicardia, bradicardia, até a queda da pressão arterial, chegando a colapso severo e até parada cardíaca. A manifestação gastrointestinal, quando surge, é também variada, desde náuseas, vômitos até diarreia, e o comprometimento neurológico que corre por conta da ansiedade que se instala e que se agrava à medida que todos os outros órgãos e sistemas vão sendo comprometidos também. E o diagnóstico da anafilaxia é que engloba a avaliação de todos esses fatores, né? Então, o paciente que pode apresentar um quadro respiratório severo, uma queda da pressão arterial que chega a valores iguais ou inferiores à pressão arterial de base, menos 30%. Então, são pacientes que necessitam de um acompanhamento, avaliação e manutenção de monitorização intensa nesses pacientes para correção de distúrbios que vão se instalando progressivamente em alguns deles. A busca por informações que possam levantar suspeita de alergia a látex é importante em qualquer procedimento cirúrgico. Saber se esse paciente já teve passado de eczema relacionado a febre, asma, se ele já teve alguma anafilaxia ou alguma reação importante relatada em prontuário ou observada por um médico que tenha conversado com ele, alergias a determinadas frutas, alergia, manifestação de edema de lábios após a insuflação de balões de aniversário, entre outros. Então, todas essas perguntas, são 11 perguntas elencadas aqui nesse questionário, é de extrema importância que se faça e observar se isso vai levar a uma suspeição grande. Como foi dito num paciente que vai ser submetido a uma cirurgia eletiva, se há uma suspeição grande de alergia a látex, é importante que esse paciente passe por uma triagem, se não for possível, preparar a sala adequadamente, como se ele fosse, ou supondo que ele seja um portador de alergia a látex. Muitos pacientes apresentam quadros que podem se assemelhar a uma alergia, a uma reação alérgica importante, a uma anafilaxia, e o diagnóstico diferencial é de extrema importância. Saber se esse paciente é portador de doença pulmonar, como asma, bronquite, se não aconteceu um pneumotórax nesse paciente, que está levando a essa alteração cardiorrespiratória severa durante a cirurgia, se ele é portador de alguma doença imune ou autoimune, como mastocitose, doença de urticária não imune, entre outras, e investigar as possibilidades outras de etiologia para que uma hipotensão ou alteração de frequência cardíaca severa que aconteça no período pré-operatório. Então, o diagnóstico diferencial é importante, deve ser feito rapidamente, porque se é uma reação anafilática, é uma reação grave; se não for, é uma reação grave por outro motivo. Tem que descobrir a causa, tratar a causa de maneira adequada e corrigir o mal que está levando a esse desequilíbrio do paciente. As estratégias para reduzir o risco de uma resposta alérgica, de uma reação importante num portador ou um propenso portador de alergia a látex, passa por diversas etapas, e o estudo dessa questão e o preparo e o treinamento deve ser constante, sempre atualizado. Então, a educação, a conscientização dos profissionais, o preparo, o treinamento, para fazer com que eles sejam sempre
aptos a observar um sinal diferente e levantar a suspeição de maneira rápida. Então, saber da incidência de, de a reação anafilática com determinadas drogas, saber a incidência de interação entre produtos e alimentos, etc., os fatores de risco, como foram mencionados anteriormente, se o paciente usa beta-bloqueador, a identificação do paciente portador ou suspeito de ser portador de alergia a látex e treinar o manuseio dessa situação de maneira adequada. A triagem, sempre importante, como foi mencionado anteriormente, através de questionários e de testes nos indivíduos suspeitos. Identificar o indivíduo com pulseiras, identificar a porta do quarto desse paciente, no prontuário, colocar no suporte do soro desse paciente, tanto no quarto dele, se ele estiver recebendo hidratação venosa, quanto na sala de cirurgia, sempre manter essa identificação, um aviso pendurado ali no suporte de soro, para que se evite a exposição desnecessária e perigosa nesse paciente. Manter sempre sob suspeição pacientes que tenham diagnóstico de espina bífida ou história positiva para alguma dessas questões mencionadas anteriormente. Manter o ambiente isento de látex e lembrar que existem produtos na sala de cirurgia, como por exemplo frasco ampolas, que contêm látex, como demonstrado nesse diapositivo. Esses frascos que possuem essas tampas de látex, se a medicação que ele vai receber é uma medicação que vem num frasco desse, essa tampa não pode ser perfurada, ela tem que ser retirada e a medicação vai ser preparada dentro do frasco sem a perfuração dessa ampola, dessa tampa retirada previamente. Tá? E também não usar seringas que tenham no seu êmbolo componentes de látex, que também é uma fonte de provocação de reação dos pacientes. Como foi dito anteriormente, tentar marcar a cirurgia desse indivíduo no primeiro horário do dia, ao iniciar a lida com o contato com esse paciente, sempre examiná-lo à busca de sinais de alergia, se ele tiver com algum sinal de reação. Isso pode ser indicação de suspensão do procedimento para se avaliar se ele não está começando uma reação importante. A sala, como foi dito anteriormente, deve ser limpa e mantida isenta de látex por até 2 horas e meia, fechada, para que ele não tenha risco de exposição. Identificar a sala de cirurgia desse paciente deve estar com um aviso ali na porta. Esse paciente tem alergia a látex, se você está com alguma luva, não entra aqui dentro. Observação importante. E evitar aquelas luvas, torniquetes, catéteres que contenham látex na manipulação, no manuseio desse paciente. É sempre importante, quando a instituição prevê isso, considerar a manutenção de um kit de látex, de material látex free, todo o equipamento látex free. Se já não é utilizado apenas material látex free naquele centro cirúrgico, é importante que tenha material alternativo sem látex para utilização quando chegar o caso de um paciente que seja portador. Os grandes centros já estimulam a utilização de material pouco alergênico, ou seja, luvas com menor teor ou sem látex, quando possível, e sempre sem talco. O talco ele pulveriza, ele serve como material para formar aerosol, e esse material pulverizado vai levar proteína de látex se tiver látex no produto. Então, se possível, já iniciar a cultura de substituir todo o material de látex por material sem látex. Há possibilidade de pacientes terem alergia até o esparadrapo. Existe componente de látex no esparadrapo também. Então, pode ser substituído por tegaderme, por micropore, e quando indicado o uso de gesso cirúrgico à prova d'água que não tem látex.
como foi dito, manter essa observação e cuidado durante toda a internação do paciente, desde a entrada no hospital até a sua saída, sempre mantê-lo em ambiente opioide-free. Pacientes com história de risco profissional, paciente cabeleireiro, etc., que usa luva diariamente, devem ser pacientes bem avaliados em relação a isso também. Novamente, sempre manter a comunicação entre os diversos departamentos do hospital para todas as equipes que vão entrar em contato com esse paciente estarem alertas e não oferecerem risco ao paciente. E em relação à parte educacional da equipe, sempre que possível, promover simulação periódica para que haja treinamento adequado da equipe. Como dissemos anteriormente, as luvas de látex são as luvas que têm maior poder de apresentar proteção de barreira contra material biológico. Então, evita a contaminação da equipe e evita a contaminação do paciente. Hoje já existem no mercado luvas que conseguem substituir com algum grau de segurança. Luvas à base de nitrilo, neoprene, são luvas que podem ser utilizadas nessas situações. Em outras situações, com menos risco de contaminação da equipe ou do equipamento ou do material humano utilizado, então pode ser utilizado luva de vinil. Luva de vinil oferece uma barreira inadequada para material biológico, mas em algumas situações ela pode ser utilizada. Em relação aos custos relacionados à luva de látex ou da substituição da luva de látex por material sem látex, existem algumas vantagens e desvantagens, mas as principais vantagens estão relacionadas aqui. Existe em alguns países o crescimento da onda de indenização médica a pacientes sensibilizados, pacientes e profissionais. Então, o funcionário daquela instituição que desenvolveu a hipersensibilidade ao látex, se ele tiver alguma complicação, ele pode entrar com ação contra o hospital e oferecer riscos financeiros a essa instituição. Então, isso seria um problema que seria reduzido ou eliminado com a substituição de material de látex. O custo com testes diagnósticos, já que o paciente vai ser submetido a cirurgia onde não tem látex, você não precisa saber se ele tem alergia ou não. Tratamento de transtornos relacionados a essa alergia também, que oferece custo. Redução de produtividade nos indivíduos, nos profissionais que, por apresentarem alergia ao látex, apresentam complicações e acabam se afastando do trabalho. A substituição da mão de obra por conta disso, as indenizações que correm por conta disso, a necessidade de treinamento de equipe no atendimento do paciente com alergia a látex passaria a ser desnecessário no local onde o látex já foi abolido. E a necessidade de logística para os pacientes sensibilizados, aqueles pacientes que já apresentaram a hipersensibilidade, que já tiveram confirmação ou grande suspeita de reação alérgica ao látex, então ele poderia ser tratado normalmente como todos os outros pacientes, já que ele não seria submetido à exposição ao látex. Além da classificação do tipo de reação de sensibilidade, existe também a classificação da gravidade do quadro de anafilaxia que se apresenta. Então, o quadro de reação alérgica que se apresenta, ou de reação ao látex. Então, existem 4 principais tipos de score de agressividade dessa reação que foram produzidos a partir de estudos de Ring e Messmer e que elencam essa severidade de forma crescente. Então, o grau 1 seria a reação cutânea, que pode ser generalizada com a presença de eritema, etc. O grau 2 começa a ter reação de mucosa, reação cutânea importante, já começa a ter algum grau de broncoespasmo ou alteração de hemodinâmica não muito importante, sem descompensação severa. O grau 3 já seria o grau 2 com severidade, né? O paciente em choque, hipotensão arterial importante, broncoespasmo severo, então podendo apresentar ataque, bradicardia ou outro tipo de arritmia, e até o tipo 4, o nível 4 de gravidade, que seria o paciente que evolui com parada cardiorrespiratória.
de acordo com esses 4 níveis de gravidade, a estratégia terapêutica é construída e aconselha-se nos pacientes grau 1, grau 2, aqueles pacientes mais a menos, receber adrenalina intravenosa na dose de 5 a 20 microgramas. Então, dilui para 20 ml, faz ali 5 a 20 microgramas desse paciente. No adulto, se for criança, 1 a 5 microgramas por quilo intravenoso. Importante fazer essa adrenalina de maneira lenta, principalmente em pacientes cardiopatas, porque essa adrenalina pode desencadear descompensação cardíaca importante, arritmia, até arritmias mais graves. Paciente de grau 3, aquele paciente que já apresenta importante comprometimento cardiovascular e ou respiratório, esse paciente já vai precisar de uma dose maior. Então, você vai oferecer para ele 100 a 200 microgramas de adrenalina intravenosa e na criança 5 a 10 microgramas por quilo de peso. Também, repito, de maneira lenta no paciente que pode apresentar arritmias severas e taquicardias importantes. Então, não administrar isso aí muito rápido, não, para não ter comprometimento severo de outra ordem. Agora, no paciente com parada cardiorrespiratória, o nível grau 4, né, nível 4 de gravidade, aí você já vai dar para ele 1 miligrama de adrenalina intravenoso, lembrar de fazer um bolo de 20 ml, levantar o membro onde está sendo administrado aquilo ali, um bolo de 20 ml, e seguir os preceitos do suporte avançado da vida em cardiologia. Então, manobra de reanimação, etc. Na criança, 0,01 mg por quilo de peso EV. Os pacientes que não apresentam acesso intravenoso, então podem receber a adrenalina por via intramuscular ou nas crianças, na parada cardiorrespiratória, pode receber intraósseo isso aí. Obviamente, paciente entubado pode receber doses maiores também através do tubo traqueal. Importante a recomendação da adrenalina como primeira droga de utilização na reação de hipersensibilidade, qualquer que seja a causa da anafilaxia. A adrenalina tem grande importância, já que ela, pelo seu efeito alfa-1, vai produzir uma vasoconstrição, tendendo a diminuir a pressão arterial, o seu efeito beta-1 vai melhorar o inotropismo, e o efeito beta-2 vai reduzir a liberação de mediadores e reduzindo tanto a broncoconstrição quanto todo aquele cortejo de respostas sistêmicas que esse indivíduo pode apresentar. Então, a adrenalina é a primeira droga de escolha nesse paciente. De uma maneira mais ampla, o cortejo desse paciente com reação anafilática, sempre lembrar que o tratamento primário é às custas de adrenalina. Se a hipotensão está muito severa, oferecer para ele cristalóide, 20 ml por quilo de peso, seja de ringue com lactato ou de solução fisiológica. Fazer um cefaloaclive nesse paciente para melhorar o retorno venoso e oferecer oxigênio a 100%. Sempre chamar por ajuda em qualquer situação de gravidade que se apresenta para a gente. Então, essa é uma situação de extrema gravidade. Então, se você tem certeza que é reação anafilática ao látex, chamar ajuda, Trendelenburg, oxigênio a 100%, adrenalina e cristalóide. E se há uma dúvida quanto a possibilidade de ser outra causa, então interromper as drogas que estão sendo administradas para esse paciente, porque pode ser uma delas a causadora desse transtorno todo. Como tratamento secundário, a possibilidade de utilizar glicocorticoide, corticosteroide no adulto na dose de 250 mg por via intravenosa ou metilprednisolona 80 mg, e na criança a hidrocortisona 50 a 100 mg ou a metilprednisolona 2 mg por quilo de peso. A utilização de antihistamínicos, um adulto com 25 a 50 mg de fenidramina, podendo utilizar meio a 1 mg por quilo de peso em crianças, a inalação com agonista beta-2 nos indivíduos que apresentam broncoespasmo severo que não responde à terapia inicial,
E nos indivíduos que apresentam refratariedade à adrenalina, como, por exemplo, aqueles pacientes que usam beta-bloqueador, vão ter muita dificuldade. A resposta com adrenalina pode ser iniciada a noradrenalina, 0,05 a 0,1 micrograma por quilo por minuto. A possibilidade também de utilizar a vasopressina ou o glucagon. Lembrar que o glucagon é uma droga de excelente resposta nos pacientes com intoxicação por beta-bloqueador. Se você dispõe do glucagon, o paciente está apresentando um choque refratário e é usuário de beta-bloqueador, então o glucagon na dose de 1 a 5 mg por quilo de peso, até repetindo a cada 20, 30 minutos até que apresente uma resposta adequada, e ou manter uma infusão de 5 a 15 microgramas por minuto. Esse fluxograma é bastante interessante, ele é mais ou menos a representação esquemática do que foi dito até aqui no manuseio do paciente com a crise, com a reação anafilática ou reação de hipersensibilidade, e de especial nesse fluxograma que não foi comentado até aqui. Então, após a estabilização do quadro clínico do paciente, a dosagem de triptase para avaliação e confirmação da resposta alérgica desse paciente, o acompanhamento após 4 ou 6 semanas após a alta hospitalar com alergista para avaliação da causa e das consequências desse fenômeno alérgico que aconteceu. Em relação à alta hospitalar após o quadro clínico apresentado, paciente grau 1, grau 2 normalmente tem alta hospitalar assim que encerra o seu motivo de internação original. Os pacientes de grau 3 normalmente vão ser avaliados caso a caso, se vão permanecer internados por mais tempo, se vai ficar na UTI, se vai ficar no quarto ou na enfermaria. Mas os pacientes de grau 4 de severidade de reação de hipersensibilidade devem permanecer por até 24 horas, pelo menos 24 horas, se possível em UTI para observação, porque é possível que ele possa apresentar uma reação tardia de novo, devido àquela ativação eosinofílica que acontece, e pode então apresentar um quadro inadequado fora do hospital, que seria de extrema gravidade. Mas aqueles outros pacientes que vão receber alta hospitalar devem receber alta hospitalar com recomendação para procurar atendimento médico a qualquer sinal diferente que se apresente após a alta hospitalar. Esse é o nosso, essas são as nossas referências. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, compartilhem e deem um like no nosso canal. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço.